No Brasil em particular, que a gente chama de jabuticabas tributárias, algumas pessoas não gostam disso, mas eu vou apresentar elas aqui. E mostrando também uma concentração de renda no topo sem igual em qualquer lugar do mundo que tem base de dados disponíveis. Né? Isso vem mostrando também, de certa maneira, uma alternativa para o ajuste fiscal, uma alternativa mais solidária, digamos assim. Solidária porque por concentrar o topo, por penalizar menos os mais pobres e concentrar uma alternativa de ajuste fiscal que concentre no topo. E solidária porque o imposto de renda é compartilhado com estados. Tá? A gente tem que pensar que o ajuste fiscal, a crise não é só do Amazonas, a crise é da federação dos 27 estados, todos estão passando por crise fiscal, quase. Eu fui convidado para apresentar esse mesmo trabalho no evento do Concefaz, dos secretários estaduais de Finanças e Tributação, etc. Acho que apenas 2 lá não fizeram pedaladas, tá? Para fechar as contas. Quer dizer, é geral. Isso é geral, assim como na União e não é na União. Dos 34 países da OCDE, 21 estão passando por ajustes fiscais, e muitos deles por ajustes por progressividade. Então é uma coisa, um mecanismo digamos, um mecanismo mais solidário. Tá? E, por fim, tem um ponto que é o seguinte: a sociedade brasileira não aguenta mais pagar tanto imposto. Então, um ajuste fiscal que só fala em aumento de arrecadação, ele tem hoje uma reação de setores da sociedade enorme por razões óbvias. Eu acho que a palestra anterior, a Renata, né, ela um pouco colocou esse ponto, e de fato temos que concordar. Mas é uma alternativa de, pelo menos no curto prazo, você ter uma margem para um ajuste fiscal mais estrutural do ponto de vista das despesas. Os grandes problemas dos nossos ajustes fiscais é que eles são programados em curtíssimo prazo. Em curtíssimo prazo você não faz o que poderia, o que deveria, você faz o que é possível. Você está com a faca no pescoço. Então, contextualizando, o que o Brasil tem assim? A gente tem uma carga tributária alta, isso todo mundo sabe. Tributa pouco renda e patrimônio, e quando a gente faz de maneira pouco progressiva, ou seja, são nosso imposto de renda, a alíquota máxima é 27,5%, e quem tem 40 mil reais paga quase que a alíquota máxima, mesmo que quem tem 1 milhão, 4 milhões de reais. Depois eu vou dizer que na verdade menos, porque quem tem 4 milhões de reais tem muitas isenções, que quem é assalariado não tem. Isso é curioso, é o seguinte: gasta-se muito no Brasil com o gasto chamado gasto redistributivo. Tá? Se você compara entre os países da América Latina, nós somos o que tem o maior gasto e também o maior impacto redistributivo. Foi uma opção nossa, gasto social, que eu acho que é relevante, mas que no contexto de crise tem alguns problemas nessa estratégia. A contrapartida de se gastar crescentemente com gasto social e redistributivo foi o crescimento da carga tributária e um crescimento de baixa qualidade. O sistema tributário é uma bagunça tributária. Você vai criando novas contribuições sociais, bases que vão se sobrepondo, várias regras de exceções, benefícios, e vai criando esse verdadeiro monstro para financiar uma espécie do que chama-se, né, o Robin Hood e as avessas, que tira com uma mão e entrega com a outra. Pode passar, por favor? Só para mostrar então o Brasil em comparação com outros países do mundo, em termos de nível da carga e de composição. O Brasil é muito próximo da média da OCDE, a gente tributa muito bens e serviços, que é o azulzinho ali. Você pode ver que o nosso azul proporcionalmente é maior do que... Não sei se está dando para enxergar bem aí no fundo, mas enfim. A gente tem uma média parecida com os países da OCDE, muito mais alta do que dos outros países da América Latina, tributando muito em bens e serviços, ICMS, PIS/COFINS, etc., e tributando muito pouco em renda e propriedade. Pode passar, por favor? Para onde que vai esse recurso? O principal destino são as transferências... Obrigado. São transferências aqui. O que está entrando? Regime geral de previdência, regime próprio, Bolsa Família, BPC e todas as nossas transferências sociais. É um valor bastante alto, quase 16% do PIB, de uma carga tributária de 34%. Para onde foi o resto? Para o ajuste fiscal, tá? Então, se for contar dos 10%, os 4% foi para ajuste fiscal e 6% foram para as transferências. Pode passar, por favor?
Um pouco só para qualificar, vou passar rápido, o que são essas transferências. Tem a parte de previdência do servidor público, mas 9% do PIB é de benefícios sociais e assistenciais, quase 40 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente e não é bom mexer com esse tipo de coisa, é uma demanda da sociedade. Pode passar, por favor? Quando eu olho qual que é o impacto dos gastos públicos e da tributação na redistribuição de renda, basicamente eu meço o índice de Gini antes e depois das transferências e dos impostos. Tá? O Brasil é o mais alto da América Latina, mas ele é alto por conta do gasto. A parte de tributação nossa é pequena, tá? O efeito redistributivo da tributação é menor do que no México, é menor do que do Uruguai, é menor do que da Argentina. Então a gente faz, o nosso Robin Hood, às vezes é que a gente faz via gasto e pouco pela tributação. Pode passar, por gentileza? E aqui eu trabalho com um colega do IPEA, o Fernando Geiger, que é sobre, quando eu olho a carga tributária global, tanto imposto de renda quanto os tributos indiretos, quem paga imposto no Brasil, como a gente tem muito peso dos impostos sobre bens e serviços, quanto mais pobre, maior a parcela da sua renda que é canalizada. Então é o Robin Hood das avessas. Pode passar, por gentileza. Então agora vamos olhar, ali foi carga tributária geral, vamos olhar agora só para o imposto de renda de pessoa física. Tá? Que essa discussão que esse trabalho foi recentemente premiado pelo Tesouro, semana retrasada. Então a ideia de que em 2015 a Receita voltou a disponibilizar alguns números do imposto de renda de pessoa física. Eu consigo chegar realmente em quanto ganha e quanto paga de imposto os milionários brasileiros, tá? Os 71 mil milionários brasileiros. E já nós vamos começar a fazer parte dos estudos internacionais que estão sendo puxados por esse economista britânico, Anthony Atkinson, e o Thomas Piketty. E aí já dá para a gente ter uma ideia, tá, com os novos dados, das peculiaridades do imposto de renda de pessoa física no Brasil. Esses são os grandes números de 2014, com referência... Em 2014 você faz o ajuste anual da renda de 2013, né? Aqui são os 26 milhões de declarantes de imposto de renda de pessoa física no Brasil, por faixa de renda. O que acontece? Se eu pego aqui os muito ricos, são 71 mil pessoas que ganham mais de 1.300.000 reais, 63% deles 63% da renda deles é isenta de imposto de renda de pessoa física. Quando eu venho para os estratos de classe... Aqui, vamos chamar só a atenção o seguinte, tá? O imposto de renda de pessoa física incide sobre muito pouca parcela da população brasileira. Nós temos mais ou menos 140 milhões de brasileiros adultos, 26 milhões de declarantes. Quando eu vou para os estratos intermediários, aí aqui classe média alta, essa parcela é de apenas 28% e o grosso da renda vem do trabalho, que são rendimentos tributáveis. Tá? Pode passar de novo, mais um, por favor? Aqui vamos analisar de novo, tá? A média. Em média, tá? Quem tem aqui no extrato mais de 1.300.000 reais, em média ganha 4 milhões de reais. Desses 4 milhões, 2,7 milhões são isentos. 500 são tributáveis e 900 são retidos exclusivamente na fonte, principalmente ganhos de aplicação financeira. Esses aqui não pagam, são isentos na pessoa física. Esses aqui dependem, a média de 17% alíquota. Tá? Esses aqui chegam a até 27,5%, mas depois de fazer as deduções e incide pela base de cálculo. Então, em média, é só 20%. Tá? Então, o que acontece na nossa história do imposto de renda? Ele vem na escala progressiva dos rendimentos tributáveis, a maior parte da população é isenta, ele vai crescendo, e aqui um pouco que ele trava. A mesma coisa nos exclusivamente na fonte, porque nem tudo aqui é aplicação financeira e ganho de capital, tá? Você tem também rendimentos do trabalho que também são sujeitos a progressivos, tá? Por exemplo, 13º, participação nos lucros e resultados, etc. Mas ele também não tem muito alíquota progressiva. Só que como a renda desses caras, da maior parte, não é tributável, você cria uma coisa muito peculiar no imposto de renda de pessoa física no Brasil, é que você vai crescendo, chega aqui na classe média alta, ela paga em média 12% de imposto e depois cai. E quem é muito rico, paga 7%, em média. Tá? Ou seja, quem é muito rico no Brasil, paga em proporção da sua renda menos que a classe média alta.
Quando eu olho só para os recebedores, aí nem é 7%, não, é menos. E aí chama a atenção assim, nem todo mundo, são mais ou menos 2 milhões de recebedores de lucros e dividendos. Nem todo mundo é muito rico, tá? Mas a maior parte é dos muito ricos. Por quê? O que são os PJs? Você tem tanto aqui o cara que é acionista da Vale, acionista das grandes empresas, acionista das empreiteiras, como também aquele PJ individual. Pode ser um pequeno prestador de serviço, um simples, ou pode ser também um advogado tributarista muito rico que cria uma PJ para evadir, não é para evadir, mas para pagar menos imposto que no imposto de pessoa física. Então é um grupado bastante heterogêneo, mas que cria uma distorção. A principal delas é de que a classe média alta, assalariada, paga muito mais imposto, inclusive os servidores públicos, pagam muito mais imposto em proporção da sua renda do que os verdadeiramente milionários no Brasil. Pode passar o próximo, por favor? Aqui eu incorporei só para ter uma ideia mesmo da apropriação da renda, eu incorporei os dados da PNAD, né, para captar os 80% da população mais pobres, um pouco para ver o impacto disso, mas enfim. É a mesma ideia, 80% não paga nada de imposto, está isenta. A partir que eu vou subir na escala da distribuição de renda, eu vou chegar no máximo e depois ele vai caindo. E aí, quando eu olho o impacto redistributivo, é o seguinte, eu meço a distribuição de renda antes do imposto, depois, e vejo a queda do índice de Gini, ele vai de 0 a 60 e vertical, né? O horizontal é que duas pessoas iguais, com a mesma renda, deveriam pagar o mesmo montante de imposto. E que você deve crescer de acordo com a faixa de renda. No Brasil, você viola dos dois jeitos, porque se o cara é um PJ, ele paga menos que você é assalariado, muitas vezes dentro da mesma empresa, executando a mesma função, ao mesmo tempo, muito rico paga menos. Tá? Qual que é a raiz dessas distorções? São os benefícios tributários para a propriedade do capital, que enquanto os rendimentos do capital financeiro são tributados a alíquotas em média 17%, o capital produtivo, lucros e dividendos são isentos, o trabalhador normal ele vai pagar até 27,5%, vai pagar a tabela progressiva, e o principal deles é justamente a isenção de lucros e dividendos. Pode passar, por favor? Então vamos entender, por que existe essa isenção de lucros e dividendos? Isso existe em outro lugar no mundo? É só a gente? A ideia de jabuticaba tributária, que o Virado Maciel escreveu um artigo no Estadão, muito revoltado com a ideia de que a jabuticaba tributária é uma prática muito moderna, de integração total, mas enfim, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, a pessoa jurídica no Brasil paga muito imposto. Em particular, o imposto de renda de pessoa jurídica no Brasil é bastante alto, depois eu vou mostrar, que é 34%. Na prática não é bem assim, porque você tem outros instrumentos, como juros sobre capital próprio, outra jabuticaba tributária, que reduz. Quando eu vou para os regimes especiais, regime de lucro presumido e simples, eu vou ter alíquotas ainda menores para o faturamento, né? Que vai gerar um enorme incentivo para a chamada pejotização, que é o quê? Ao invés do cara ser um jornalista assalariado, ele cria uma PJ e... Como que é no resto do mundo? Então, no Brasil é 34% na pessoa jurídica e 0% na física. É totalmente isento. No resto, pelo menos no mundo desenvolvido, em média 43%, mas você está mais equilibrado. Parte na pessoa jurídica e parte na física. Aí vamos olhar na história, por que a ideia de que é jabuticaba tributária? Entre os 34 países da OCDE, México, República Eslováquia e Estônia isentavam totalmente na pessoa física. O México voltou atrás no esforço de ajuste fiscal. A Eslováquia também, sobrou só a Estônia, que assim como o Brasil, tributa, isenta completamente. Por isso a nossa ideia de jabuticaba, tá? É uma coisa que não existe só no Brasil, mas existe em poucos lugares além do Brasil. Brasil, Estônia. Pode passar o próximo, por favor? Só para dar ideia, ó, isso aqui é a tributação do lucro total dos países da OCDE. A França chega a mais de 60%. A média da OCDE está aqui, 40 e poucos por cento, o Brasil está aqui. O que é a nossa peculiaridade? É porque a gente, de fato, se você pega o verde, eu botei um verdinho mais claro, é a tributação na pessoa jurídica. A nossa é alta, é parecida com França e Estados Unidos. Mas na pessoa física ela é 0, enquanto quase todos os países ela é
mais equilibrada, tá? Então a nossa peculiaridade é o seguinte: a gente isenta na pessoa física e cobra muito na pessoa jurídica. Aí lá embaixo está a Estônia e a República Eslováquia, porque na verdade, e aí aquilo que ela instituiu uma nova contribuição, mas enfim. Pode passar, por favor? Isso tem a ver com a lei feita pelo Everardo, que nos criticou em 95, em que ele isentou, e não só isentou, como também instituiu a possibilidade de você deduzir os chamados juros sobre capital próprio. Eu não vou passar, acho que vou passar mais direto nisso. Pode passar, por favor, para o próximo. E aí vamos olhar isso um pouco no contexto histórico. O que tem acontecido? Você tem idas e vindas no conceito de progressividade e neutralidade da tributação. Boa parte do século XX, a ideia de que você tinha que ter um imposto de renda progressivo para financiar investimentos públicos e um estado de bem-estar social. Isso sempre existiu, inclusive no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, chegou a 94% para financiar o esforço de guerra lá. Claro, no meio da guerra você tem que financiar. E isso chega a ter essa ideia de confiscatório. No Brasil, logo antes ali do golpe, você tem o auge, inclusive acho que influenciou para o golpe, você tem ali quando se bota 65%. Na década de 80, você começa a ter a visão, inclusive vai ser colocado isso por administradores tributários no Brasil, de que não, a tributação tem que ser neutra e o papel de distribuir tem que ser da política fiscal pelo gasto. Foi o que aconteceu no Brasil. E você cria essa visão de que tem um trade-off entre equidade e eficiência. A arrecadação tem que ser o mais neutra possível. O resultado é que você reorientou a tributação, reduziu a alíquota de capital, instituiu isenções, etc. e tal, em quase todos os lugares do mundo. Só para dar um exemplo, o Reagan, por exemplo, reduziu a alíquota máxima do imposto de renda para 33%. O Bush tentou isentar os lucros e dividendos, mas ele não conseguiu, foi para 15%. Tá? Além da alíquota máxima do imposto de renda. Pode passar, por favor? O Brasil foi certinho com essa história. Ele foi seguindo os movimentos pendulares. Tá? A ideia de que não devia ser neutro. E aí é uma coisa muito curiosa. Isso começa, por exemplo, na década de 80, o Sarney, que é que coloca a alíquota máxima 25%. Hoje tem 27,5%. E é o mesmo governo Sarney que faz lá a Constituição e estabelece aquela quantidade de gasto social. Então é aquela ideia mesmo de que você é neutro na arrecadação e gasta social. Em 95 o Everardo bota a isenção. E aí é claro que a gente não avançou muito em termos de neutralidade, porque a gente foi criando uma carga tributária complexa, complicada, com contribuições sociais se superpondo. Pode passar mais um, por favor? Bom, o que aconteceu? Disseram que isso promoveria crescimento, não veio na maior parte do período, e desde 2008 começou a ter um grande debate internacional revendo essa visão, que é no qual eu tenho tentado me inserir com alguns estudos com alguns colegas do IPEA. Grandes economistas que antes defendiam a neutralidade, como o Anthony Atkinson, o Joseph Stiglitz e vários outros, eles estão revendo seus modelos, as suas prescrições, assim como os novos, e são economistas influentes. 21 dos 34 países da OCDE revisaram desde os seus esforços de ajuste fiscal, eles estão vendo a agenda da progressividade, ou seja, tributar mais os mais ricos e menos os mais pobres. Só para dar um exemplo, o ajuste fiscal do Obama, a tentativa de ajuste, o Relief Act do Obama em 2013. Ele tinha que renovar ou não as alíquotas reduzidas do Bush. O que o Obama fez? Ele aumentou deduções de imposto de renda para os mais pobres, manteve da classe média as alíquotas do Bush, e retomou as alíquotas pré-Bush para os mais ricos, tanto aumentando a tributação sobre os dividendos, quanto também a alíquota máxima do imposto de renda. No Brasil, nada aconteceu em termos de progressividade relevante, uma ou outra coisinha, mas em termos de medida relevante, em 30 anos de democracia, sendo 12 do governo de centro-esquerda do PT. Bom, isso é possível reverter? Tem alternativa? Pode passar, por favor? Aqui eu fiz só Ih, saiu ruim a tela, não sei se dá para ler. Mas nós só fizemos assim, qual seria o potencial de
Eu acho que, como já é horário de almoço, ninguém consegue ver número pequenininho, não. Eu vou só resumir para a gente não ficar... Precisa viés de economista, é terrível, não? A ideia é o seguinte, fui simular qual o impacto em termos de arrecadação, em termos de queda da desigualdade, de você aumentar a progressividade do imposto de renda de pessoa física no Brasil. Em termos de arrecadação, aumenta de 4 possibilidades diferentes. Quer dizer, a primeira é só restituir lucros e dividendos com a alíquota linear de 15%, segundo com a alíquota progressiva. O terceiro é você colocar alíquotas adicionais de imposto de renda, hoje a máxima é 27,5%, bota 35%, 40% e 45%, só para ilustrar. E o último é o só incluir. Bom, só para resumir o seguinte, o que é o nosso grande problema? Quem é muito rico é isento. Tá? Se você colocar a alíquota adicional de imposto de renda, que é uma coisa que o DIEESE defende, o muito rico continua isento. Para você ter o mesmo impacto arrecadatório, você vai ter que ter faixas adicionais, muitas faixas para rendas muito baixas. E ao mesmo tempo você aumenta a desigualdade entre a classe média assalariada, tá, e o cara que continua no topo isento. Então, só para chamar a atenção para esse aspecto. Por outro lado, se você restitui a tributação de lucros e dividendos, aí não. Aí você consegue ter uma alavanca. Tá? Pode passar, por favor. O cara foi pro labore. Né? Só que... É que por essa saída o cidadão continua tendo prolabore baixinho, transformando tudo em lucros e dividendos e não pagando nada. Esse é o ponto. Muitos desses ricos são, na verdade, isentos totalmente. A não ser do prolabore. Então, assim, então só para chamar a atenção, assim, é uma alternativa. Agora, se você não reinstitui a tributação de lucros e dividendos, quem é rico continua isento. Tá? Você aumenta as disparidades entre a classe média assalariada e os muito ricos. E mais, você amplia o estímulo à pejotização. Porque mesmo hoje, com as leis do Congresso de flexibilizar a possibilidade de prestador de serviço, no limite você vai ter os funcionários, sei lá, o operário médio do polo da Zona Franca pejotizando e prestando serviço para a indústria. Tá? Pode passar, por favor? Estou quase terminando. Bom, mas eu acho que a sociedade brasileira não aguenta mais a ideia de aumentar imposto. Tá? Então você não pode também vender a ideia de que você vai aumentar a carga tributária e simplesmente... Eu acho que o mais importante é você apontar que, na verdade, o que você quer é ter uma estrutura tributária mais eficiente, tá? Ou seja, mais alinhada às práticas desenvolvidas. É remover nossas jabuticabas tributárias. E a ideia simples é o seguinte: a gente não tem que ficar inventando muita moda, mudando Constituição, criando tributo novo. Se a gente pensar simplesmente reduzir as distorções e usar esse espaço fiscal para financiar reformas que melhorem a qualidade da tributação, seja um caminho mais plausível e aceitável para a sociedade. E aí o que a gente pensou? Vamos pensar numa reforma bem simples, que passe por essas coisas. De um lado, eu revogo as peculiaridades, as jabuticabas, eu reinstituo a tributação de lucros e dividendos, eu acabo com os juros sobre capital próprio, mas por outro lado, eu reconheço o seguinte: olha, tributa-se demais o lucro na pessoa jurídica, eu vou reduzir na pessoa jurídica. E de outro lado, eu também poderia ser a reforma do ICMS. O grande problema nosso de promover reforma é que alguém tem que pagar para quem sai perdendo. Você tem que ter um fundo que vai bancar os perdedores, pelo menos, né? Então você financia a reforma do PIS/COFINS com a queda gradual de alíquotas. Aí só pode passar para o próximo, que também não vou passar muito. A gente fez uma simulação de impacto mostrando o seguinte: acho que eu não vou nem mostrar aqui, não, vou direto para as conclusões. Pode passar, por favor. Bom, naquele anterior ele diz o seguinte: se eu acabasse das duas jabuticabas, elas seriam suficientes para reduzir o IRPJ hoje, 34% para 29%, e financiar uma reforma gradual do PIS/COFINS com a redução de alíquota de 9,25%, como é hoje, para 6%. Tá? E com uniformização tudo no regime não cumulativo. Não vou entrar no detalhe porque, como a gente está aqui com plateia qualificada, não preciso ficar explicando o que é cada regime, né? E aí, pelas considerações finais, a ideia é o seguinte: olha, se a gente for uma alternativa de buscar a progressividade, eu acho que a gente tem que orientar para a ampliação da base tributária.
2, eu acho que todo mundo quer manter uma estratégia de redução das desigualdades sociais. Afinal de contas, nós somos servidores públicos, eu também, sou servidor público do IPEA. Agora, a gente tem que reconhecer que tem esgotamento do gasto e está no momento de crise. Eu acho que essa estratégia deve se reorientar. Um caminho factível é concentrar o ônus no topo, tá? E alinhar nossa estrutura tributária com as tendências internacionais. O problema é que só a conclusão mesmo que a classe média não aguenta mais, está intolerante em relação a impostos. Então, acho que tem que ser colocada numa mesa algo que se coloque, se busque equidade e eficiência ao mesmo tempo. E que aí, por que aquela proposta nossa de PIS/COFINS, a gente simulou, é o seguinte, um período de 7 anos em que no início você tem um aumento da arrecadação, na faixa de 1% do PIB, mas que ele vai se dissipando. E aí, em 7 anos, você fica com a mesma carga, tá? A mesma carga tributária, mas com uma estrutura mais, digamos, eficiente, no sentido de que você tributa menos na pessoa jurídica, mais na física, e menos impostos sobre bens e serviços, num regime um pouco mais eficiente de um PIS/COFINS mais baixo e unificado. Pode passar, por favor? Acho que é a última. É exatamente essa proposta. Tá? E, obviamente, a gente só fez uma primeira provocação um pouco para se mexer, e a gente conseguir fazer estudos de impacto melhores. Tá? Não vou... E que a gente acha que isso teria, digamos, ganho de eficiência, seria compatível com promover o crescimento econômico. Por que ganho de eficiência? Porque a gente está uniformizando, simplificando, reduzindo alíquotas ao nível da empresa, aumentando a competitividade da produção nacional, etc. Tá? Agora, eu acho que o mais importante da discussão toda é a gente aproveitar o espaço aberto nos fóruns internacionais, nas discussões, para a gente tentar colocar essa pauta na mesa, tá? E tentar dessa vez, pelo menos que o ajuste fiscal, pelo visto, vai se prosseguir pelos próximos anos, a gente consiga melhorar e não deteriorar a qualidade da tributação como tem sido, como a gente fez em 2003, como a gente fez em 99, como a gente normalmente faz. Aí o último, por favor, pode passar. Muito obrigado pela oportunidade. E-mails aqui, pode me escrever, que eu... Ontem foi meio caótico no Brasil, começou a chover na hora que eu estava vindo embora, aí minha esposa que teve que arrumar a mala, eu só passei em casa para pegar a mala e vir para o aeroporto, esqueci os cartãozinhos, tá? Mas pode me escrever aqui que retorno o WhatsApp, Facebook, que serve, que é sempre uma oportunidade da gente sempre conversar e discutir aqui com os colegas. Muito obrigado.